luz, né, nessa nossa vida, né, um ponto de luz para a compreensão dos mistérios da existência. Eu vou estar, a gente trouxe, né, preparou aqui uns slides para estar facilitando e ilustrando melhor o trabalho que a gente quer apresentar. Como combinado, a gente vai deixar as perguntas para o final, a gente vai estar apresentando e no finalzinho a gente abre para perguntas. Convém fazer um esclarecimento que a gente sempre faz no sentido de, quando se coloca publicamente uma ordem, né, quando a gente está representando, que todas os conceitos emitidos, tudo que foi feito nesse trabalho, fui eu que preparei esse trabalho e não representam oficialmente, né, o ponto de vista da Ordem Rosa Cruz e da tradicional Ordem Martinista, não necessariamente, embora todo o material que a gente tirou é da Câmara Externa, pode ser visto no site da Ordem. Isto feito, a gente sempre se coloca como um estudante Rosa Cruz. Essa é uma postura que costumamos ter. E o que é essa tradicional, né, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz? É uma escola que tenta preservar e transmitir a tradição Rosa Cruz. Aqui deixa eu testar aqui, isso mesmo. Aqui nós trouxemos a imagem do folheto O Domínio da Vida. Ele é disponibilizado em PDF na internet e conta um pouquinho da história. Uma história que a gente separa em dois momentos essa tradição Rosa Cruz, ou duas etapas, uma realmente tradicional que visa buscar a tradição primordial e a outra histórica. Elas são um pouquinho diferentes. O que é essa tradição primordial? É aquela que todos buscamos do Antigo Egito, das antigas escolas de mistério. Mais precisamente, a gente vai buscar na 18ª dinastia, com o faraó Tutmés. Qual é a importância disso? Qual a importância dessa dinastia? É a organização das fraternidades, das escolas de mistério. Então, foi nessa época, né, com esse faraó, que nós tivemos registros, né, talvez pelos hieróglifos, alguma coisa assim, da formação dessas escolas de mistério. E mais, né, na sequência, com Akhenaton, ele ser o primeiro faraó que colocou o monoteísmo. Então, na junção dessas duas tradições é que a gente tira a base filosófica da Rosa Cruz. Então, às vezes, quando as pessoas vão lá visitar, fica aquela dúvida: nossa, será que lá vai aprender ler hieróglifos, né? Vão ver essa parte do Antigo Egito? Também no sentido de cultura, mas não que lá se vá aprender a ler hieróglifos, se vai entrar nessa parte vamos colocar, da cultura egípcia antiga. Não, é a parte da escola de mistérios, como uma raiz primordial. E o que se via nessas escolas de mistério? Aquilo que todos nós, em algum momento da vida, nos questionamos, quando se está, por exemplo, numa floresta, né, que a gente vê toda aquela exuberância, ou no mar, ou mesmo à noite, olhando para o céu, vendo todas as estrelas, quando você se coloca à frente à natureza criada e se faz aquelas perguntas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Qual a missão da minha alma? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E estando aqui e tendo essa criação, qual a minha relação com ela? E qual a relação de quem fez isso? Né? Aquilo que nós chamamos de Deus, independente do nome de cada
religião ou de cada filosofia. Mas é essa relação com aquilo que está criado e com aquilo que é eterno. Então, nós colocamos aqui, né, a busca do homem para tornar seu ser real mais sensível ao divino e tomar consciência da sua verdadeira relação com o mestre interior. Porque nós temos, sim, esse questionamento com o eterno, mas também existe um reflexo no questionamento interior dessa nossa relação com a criação. E também, na tradição Rosa Cruz, a prática dos mistérios maiores e menores, que é a compreensão dos mistérios, né, que nos torna verdadeiros agentes da criação e como aprendemos a conhecer, respeitar e agir de acordo com a lei cósmica e, como consequência, nos harmonizarmos com todo o universo. Os mistérios maiores, menores, os menores, os ciclos da vida, né, que a gente vê, por exemplo, os ciclos da Lua, os ciclos do ano, as 4 estações, e podemos, né, ampliar isso até os mistérios maiores de reencarnação, de vida, morte e vida, dos ciclos da existência. Então, tudo isso que abrange desde a criação e o nosso papel frente a essa criação é o que também estudamos na tradição Rosa Cruz. Esse é o aspecto histórico. O histórico começou na Alemanha a partir de 1614, com os manifestos Rosa Cruzes, né? São manifestos públicos, o Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, que são folhetos, né? Eles contam uma história, o Fama Fraternitatis vai contar a história do cristão Rosa Cruz, e sua viagem, sua morte, abertura do túmulo, como foi fundada a fraternidade desses irmãos da Rosa Cruz. O Confessio Fraternitatis vai falar do período histórico que eles estavam vivendo. E aí convém destacar aqui, né, como é que estava a Europa por volta ali de 1600. Né? Ela estava em crise existencial, dividida no plano político, se dilacerando nos conflitos de interesse econômicos, guerra de religiões que semeavam desgraça e desolação, mesmo entre famílias. A ciência tomava um impulso e assumia uma orientação materialista, as condições, né, de vida eram miseráveis para a maioria das pessoas, uma sociedade em plena mutação e faltando referenciais para evoluir no sentido de interesse geral. Era difícil viver naquela época, né? A gente quase, né, hoje, 400 anos depois, parece que nós ainda estamos contando a mesma história, né? Só mudam os personagens, só mudam os locais. Naquela época, um pouquinho depois do descobrimento, né, aqui do Brasil, mas se a gente for colocar e transportar, parece que a gente está contando a mesma história. E aí tem o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, que vê exatamente nisso. Não adianta querermos mudar a sociedade, embora a gente tenha que lutar para isso, tem que apontar, né, os problemas e tentar buscar soluções, mas é principalmente o indivíduo que tem que mudar. As pessoas é que têm que tomar consciência de que elas são os agentes de transformação. Uma transformação que aqui é colocada como uma transmutação alquímica, que a pessoa tem que se melhorar e paulatinamente buscando um crescimento espiritual, é do indivíduo. Embora o contexto social, político, também tenha que ser revisto. Então, basicamente, esses 3 manifestos, eles estão aqui nesse livro, Trilogia dos Rosa Cruzes, começam a fazer essa parte histórica da tradição Rosa Cruz. Quando a gente coloca histórica, é que a gente consegue estar acompanhando essa cronologia. Então, ficou na Europa por muito tempo, e mais precisamente no século XX,
a tradição veio para a América, através do Dr. Harvey Spence Lewis, que no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, começou, né, fez as suas iniciações na França e trouxe para a América, pegando principalmente aquela época anterior, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mais ou menos nesse período. Então, teve esse fortalecimento da Ordem Rosa Cruz na América em função, principalmente, das guerras mundiais na Europa. E aqui no Brasil, principalmente, por volta de, se eu não me engano, 1956, nós tivemos aqui a jurisdição de língua portuguesa, começou no Rio de Janeiro e atualmente está em Curitiba, no Paraná. E temos aqui também qual é a missão, a visão e os valores da Ordem Rosa Cruz, né? A missão, de um modo geral, é sempre buscar o espírito de fraternidade como uma organização internacional, sempre respeitando a liberdade do indivíduo, tentando ajudá-lo a realmente descobrir o seu caminho, um aperfeiçoamento, né, não só físico, mas mental, espiritual, procurar transmitir valores de fraternidade, valores a cultura, né? Sempre visando o bem-estar comum, sempre visando a valorização do indivíduo. E temos aqui, né, as visões, eu acho que na hora da projeção deve estar dando para ver direitinho, né, a visão da ordem, sempre dentro de parâmetros de fraternidade, principalmente. Qual é o método de ensino? Monografias, né? Cadernos que são enviados mensalmente, eles podem ser impressos, podem ser no formato eletrônico mais recentemente, até mesmo por uma ecologia, né? Essa diminuição de papel, então as pessoas que quiserem podem ter acesso a esse material de forma eletrônica. O ensino, ele é dividido em graus. Temos 3 primeiros graus, a gente chama de graus de neófito, que é básico. É no sentido de uma pessoa que nunca teve contato nenhum, sabe assim, uma pessoa totalmente crua, no sentido de estudos místicos, de vocabulário até, tem uma boa preparação nos 3 graus de neófito. A gente costuma dizer que o grau de neófito ele passa praticamente todo o ensinamento da ordem. E aí, sim, no graus de iniciado, se vai ver o desdobramento desses ensinamentos. Então, aquele que quer ter uma visão geral nos 3 graus de neófito consegue estar tendo essa visão geral. O estímulo é fazer o trabalho no lar, né? Então é uma coisa que você não precisa estar se deslocando, você vai receber esse material em casa, mas é o quê? Uma preparação, uma formação para que a pessoa tenha, né, a sua liberdade, o seu espaço e comece a preparar não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, esse contato com algo que, dependendo da pessoa, nunca tenha visto. Então, vai estar, pede-se para se separar um dia, um horário, preferencialmente permanente, mas se não for, às vezes a família, né, às vezes não tem um espaço, para o estudo. Né, começar a fazer os seus estudos místicos, o estudo daqueles mistérios. E aí, é muito material, eu estava até comentando, mas na câmara externa, que eu vou dar mais à frente o endereço, tem todo o conteúdo, isso daí é público. Eu separei algumas coisas.
vai falar dessa história do rosacrucianismo, que foi isso que eu falei agora há pouco. Tem um estudo especial sobre a aura humana. Então, pessoas que nunca viram, né, essa nossa outra parte, esse nosso corpo, né, além do corpo físico, já começa a ter essa noção. Telepatia, vibroturgia, né, a energia que existe né, na matéria. Cura metafísica, é um trabalho importante dos Rosacruzes. Sons místicos, que é o equivalente aos mantras. Então, fazemos um uso recorrente disso no processo de cura, no processo de alquimia, né, pessoal. Visualização e seu poder criador, né, a visualização criativa, usar as energias da natureza que estão ao nosso dispor para criar, sermos co-criadores. Os ciclos da alma, ciclos da vida, tão conhecidos, que envolvem o karma, a lei do karma, a lei kármica, todas as influências físicas, psíquicas e espirituais do subconsciente, enfim, todos aqueles fenômenos, né, que a gente não consegue explicar, ou pelo menos a ciência não consegue explicar, mas a gente sabe que existe. Então, numa forma sistematizada, em graus, com seus caderninhos, dando tempo para as pessoas pensarem, tem uma parte interessante que é a concordância. Então, quando tem um tema desse, sempre tem uma concordância com outras religiões, com outras filosofias, inclusive, né, da teosofia, ali sempre tem a concordância e ali desenvolve o tema. No finalzinho sempre tem um resumo para poder dar uma olhadinha ali, relembrar de algum ponto, e assim, gradativamente, a pessoa, por mais crua que seja, num determinado ponto, ela vai ter pelo menos uma base, um vocabulário e um entendimento que todas as escolas proporcionam, e a gente sabe que ali está o caminho, mas a amplitude e a profundidade de cada um desses pontos é a pessoa que tem que buscar. Dificilmente a gente vai achar tudo, né, no único. Como a gente sempre fala, nenhuma escola é detentora de toda a verdade. Cada um tem a sua partezinha, e por isso que cada um, né, a gente está aqui, está ali, toda hora fazendo a nossa busca pessoal. Aqui, continuando, né, o que a gente chama de telesterium, que é o sanctum do lar, também já é uma outra forma de abordar a mesma coisa. É criar, principalmente, e aí já começa uma parte dos ensinamentos, um local reservado aos estudos sobre os mistérios das leis divinas. Então, ao mesmo tempo que se tem essa preparação de vou parar, vou reservar um dia para eu sentar, ler, estudar, é uma forma de reeducação. E aí, como que começa? Aprendendo primeiro a fazer silêncio, né? Então, você imagina de um dia turbulento, é aquele momento em que se vai parar, sentar, se preparar físico, espiritualmente, para se tornar um canal para poder receber algum tipo de ensinamento. Meditação. Meditação é básico, todas as escolas falam. E a gente sabe o quanto, né, a gente tem várias técnicas, mas o quanto é difícil fazer o silêncio, sentar para essa meditação. Uma das primeiras coisas que a gente descobre é que o mundo não vai parar, nem vai fazer silêncio, para a gente poder fazer silêncio e meditar. Então, para uma pessoa, né, imagina, a primeira vez fala, nossa, como é difícil. É difícil mesmo, porque é um trabalho individual, porque o mundo não vai parar por conta disso.
Um outro aprendizado é os símbolos. Símbolos como expressão de ideias. Às vezes, o tema, o texto escrito está com palavras que a gente não consegue entender direito. Mas um símbolo, ele fala direto à alma. Ele já te traz uma ideia. Só que, às vezes, falta vocabulário para poder entender aquele símbolo. Então, vai lá desde o básico, o ponto, o círculo, o quadrado, o triângulo, o pentagrama. Não que se vai explicar aquilo, também, daquela primeira noção. Mas o conjunto desses símbolos, né, eles agrupados, eles vão te dar uma ideia. E a ideia é que é o principal, porque as palavras, como se dizem, nos afastam, né? Mas as ideias nos aproximam. E, sobre esses símbolos, a reflexão. Então, para cada um, o mesmo ponto, o mesmo triângulo, o mesmo círculo, o mesmo pentagrama, para cada escola, para não dizer para cada pessoa, vai ter um significado diferente. Um significado real, porque passou principalmente pela reflexão do indivíduo que está, né, da pessoa, do estudante, que está tendo contato com aquela ideia. Como a gente fala, é o trabalho da meditação, que você se torna um canal de recepção, o símbolo que está ali, então a gente vai ver, às vezes, o mesmo hexagrama, o mesmo pentagrama em várias escolas, mas em cada uma tem o seu significado, muitas vezes contraditórios, aí você precisa saber com que base que se está falando aquilo, e são reais, estão certas. Qual que está certa? Todas estão certas, porque elas têm os seus parâmetros. Então, são a ideia do símbolo que vai trazer a compreensão, né? As ideias nos aproximam, mas o amor nos une. Então, podemos usar isso e entender, né, ter a tolerância com o símbolo de cada escola. A gente vai ler, vamos nos tornando bilíngues, né, trilíngues, vamos aprendendo, né, poliglotas em matéria de símbolos. Mas eles têm que passar pela reflexão individual. E isso vai nos abrindo o quê? Para esse contato com o sagrado. Né? Dificilmente a gente vai ter alguém falando, né, falando diretamente. É esse contato com o sagrado que vem direto, que às vezes vem numa forma de uma ideia, vem numa forma de uma imagem, e que somos nós que temos que buscar essa tradução. Não é tradução para os outros, tradução para nós mesmos. Então, esse método de ensino visa o quê? Uma educação espiritual. Do mesmo jeito que falamos bom dia, boa tarde, a gente aprende uma educação social, num determinado ponto, a gente vai aprendendo a ter uma educação espiritual, onde a alma relembra como se portar frente ao sagrado, frente ao divino. Às vezes a gente quer, né, algum tipo de aprendizado, mas a gente se esquece de como se portar, como cumprimentar, como orar. E às vezes vem só aquela oração do pedido, né, do bom dia, mas a gente esquece de ficar numa situação, né, numa posição passiva para ouvir. A gente só fala e não abre o coração, não abre a mente, não abre o espírito para ouvir. Então, num determinado ponto dos estudos, né, do método de ensino, vai falar, olha, você também tem que aprender a ouvir. É bem básico, mas quando na prática a gente sabe que às vezes até o mais básico, o elementar, é difícil de estar colocando em prática. Aqui um exemplo do símbolo, só para ilustrar, a rosa cruz, né? Uma cruz dourada com uma rosa semi-desabrochada no centro. A cruz como símbolo da matéria e o corpo humano ligado ao céu e à terra, através do seu eixo, né?
horizontal na existência, mas o vertical ligando o alto com o abaixo. E a rosa, como desabrochar da consciência através das experiências, né, o corporal, o material, que é a vida. Então, nós estamos na matéria, pela matéria a gente tem o aprendizado da existência, simbolizado, né, colocando um ponto bem simples, numa rosa e numa cruz. Isso pegando superficialmente uma primeira tradução de um símbolo. Também ela deve ser objeto de meditação, porque cada um vai ter a sua interpretação do que é esse eixo vertical, esse eixo horizontal, né? Aqueles lóbulos ali na ponta. Podemos colocar os 12 graus, né, da ordem, podemos colocar um ciclo de 12 meses, podemos colocar o ciclo do zodíaco. São inúmeras, dependendo da leitura que se colocar, vai ter uma interpretação diferente. Então, aqui uma das interpretações, unidos a rosa e a cruz, representam as experiências e os desafios de uma vida reflexiva, bem vivida, rumo à consciência cósmica ou iluminação. É uma forma de se traduzir um símbolo. Leva a um estado de plenitude espiritual, a que tem acesso todo aquele que escolheu colocar sua vida a serviço de Deus e da humanidade, que é um dos propósitos, eu acredito que de todas as escolas, formar pessoas melhores, pessoas conscientes e que façam o seu serviço, aquela, né, que a gente vem desde a tradição primordial, o que eu vim fazer nessa existência. E aí vamos entrando num conhecimento mais fechado, mais interno, que todas as escolas têm, que num determinado momento a gente tem essa parte externa, essa parte de acolhimento, né, de preparação das pessoas, mas num determinado ponto precisa ter uma dedicação dos estudos, uma dedicação prática, reflexão, meditação, e isso a gente vê em várias escolas. Às vezes, né, tem um determinado ponto, está cheio, né, 50 pessoas, aquele lugar cheio, e de repente vai passando o tempo, vai saindo um daqui, um dali, vão se esvaziando. Todas as escolas têm isso, porque chega a um ponto que a seleção natural, podemos dizer assim, não da matéria, mas espiritual também, ela vai fazendo uma seleção. E quem que vai ficando, né? O pessoal que realmente se dedica, que estuda, que quer buscar essa profundidade. Exige, lógico, né? A gente sabe, uma preparação e uma disposição interior, tanto no sentido de pesquisa, mas também no sentido da reflexão, dos trabalhos, que, mais uma vez, a leitura, meditação, harmonização. Essa harmonização, como foi feito aqui logo no começo, foi, né, coletiva. Nós temos que aprender a fazer isso no plano individual. Meditação, eu vou colocá-la mais lá à frente, lá, a Ordem Rosa Cruz apresenta uma meditação pública, né, gratuita, sabe, aberto para todo mundo. É uma forma de ensinamento, mas o segredo mesmo está em aprender a técnica, mas você conseguir fazer isso no plano individual, né? Meditação é individual, é particular, é ali que você vai se tornar um canal. Precisa aprender. Então, tem a sua função educadora de... o próprio processo esotérico dos núcleos interiores acabam levando a isso. E existe, sim, essa seleção. As pessoas, né, de repente, falam, não, vai aqui, vai ali, e acaba tendo essa filtragem. Mas, não menos importante, a gente sempre tem que lembrar que tem esse princípio superior, as pessoas buscam. Então, a gente sempre tem pessoas novas, né?
As rondas, aqueles grupos de pessoas passam e sempre chegam pessoas novas, porque existe esse chamamento, esse chamado. E graças a esse princípio podemos ultrapassar a ordem e os sistemas deste mundo e participar da vida imortal e na energia da existência celestes. É o ensinamento místico. Todos nós, quando entramos para os grupos mais internos, passamos por essa filtragem, é porque existe um chamamento interior, algo que nos relaciona com aquilo que a gente sabe que é eterno, às vezes não consegue expressar em palavras, mas sabemos que existe. E aí é quando a gente descobre o sagrado. Eu acho que a maioria das escolas, o que ela tenta despertar nas pessoas, e, por consequência, as pessoas procuram as escolas, é por causa desse sagrado. Esse sagrado, como colocou ali o Rudolf Otto, nenhuma escola consegue ensinar exatamente. Ele tem que ser despertado. Às vezes, esse é um dos motivos que a gente acaba tendo evasão. Você fala assim, nossa, tinha ali tantas pessoas, agora não tem mais, o que aconteceu? Lá também acontece principalmente por causa disso. Às vezes as pessoas vão querendo aprender alguma coisa que não pode ser ensinado. Tem que ser despertado. E aí aquele trabalho de oratório, que a gente chama, aquele trabalho no lar, é fundamental. O silêncio, o sentar, o meditar, o refletir. Porque é algo que não pode ser ensinado. E não pode ser entendido porque não dá para explicar. Só sabe quem sentiu. E se você sentiu é porque você fez todo aquele trabalho espiritual. A gente pode explicar, pode falar de 150 obras, mostrar um monte de técnica de meditação, desse contato com o sagrado, mas se a pessoa não sentar, aquilo não vai se tornar uma realidade para ela. E quando a gente fala de sagrado, é aquilo que a gente realmente não consegue nem nominar, aquele contato com o inefável. Dizemos que é um sentimento, é algo que não dá. É íntimo e direto com Deus, com o cósmico, com o eu interior, o nome que quiser dar, mas é uma coisa particular, que arrebata e comove a alma humana em certos momentos e de maneira desconcertante. Quem tem isso realmente recebe uma chacoalhada, não consegue falar, mas sabe que aconteceu. E é algo que não se esquece. Tem determinadas experiências, as mais profundas, que fazem com que a pessoa sinta esse estado de criatura frente à criação. Você tem uma consciência de sermos apenas pó e cinzas. Aquela coisa bem de criatura mesmo, frente a, por exemplo, uma noite estrelada, frente a todo aquele céu. Você se sente aquela coisa menor, mas ao mesmo tempo você sabe, se eu estou aqui é porque eu faço parte disso. Se eu fui criado e hoje eu estou aqui como uma partícula, como uma centelha da humanidade, desse espírito da humanidade, é porque eu tenho uma missão para cumprir. Aí a gente começa a correr atrás. A gente tem essa percepção de uma energia, de um poder fora de nós, de nossa esfera de realidade, mas que promove o interesse indomável na alma. É aí que nós nos tornamos buscadores. Olhamos várias escolas, várias tradições. A tradição Rosa Cruz é uma delas, mas essa busca da alma é coletiva. A gente acaba só tendo a mudança de nomes, mas esse despertar pelo sagrado é do espírito humano. E, lá na Ordem Rosa Cruz,
para auxiliar esse despertar, e para quem já teve esse despertar e quer trabalhar melhor isso, usamos os rituais. Para nós, os rituais são muito importantes, eles são ensaiados, porque eles são encenações dramáticas de princípios que visam fazer essa preparação psíquica. Às vezes as pessoas não têm a noção de que é preciso formatar o psíquico para poder receber esse despertar. Então, uma dramatização auxilia muito os arquétipos, né? Então, você já teve aquela leitura anterior, já teve uma preparação anterior, e, de repente, aquela dramatização começa a acontecer na sua frente. E rituais, a gente sabe, eles têm que ser sempre a mesma coisa. Falar, nossa, mas não dá para mudar? Não, não é para mudar. Eles têm que ser a mesma coisa sempre. Porque quando muda, você se distrai. E para ter esse contato, você precisa desligar, é como desligar aquela sua parte psíquica que está sempre em busca de novidade, sempre procurando alguma coisa diferente. Quando aquela partezinha desliga e fala, ah, não, vai ser aquele mesma coisa de novo, não vou nem ligar para isso, sabe assim, aquela coisa meio chata, né? Vai fazer aquilo ali de novo. Ela como entra no adormecimento, e aquela que interessa para a gente abre o olho. Aí você fala, nossa, hoje aconteceu alguma coisa diferente, eu vi alguma coisa diferente, eu não sei explicar, ou, de repente, consegue, aí que tem a explicação daquele drama que está acontecendo, que a gente chama, muitas vezes, da iniciação, não a iniciação física que é do ritual em si. Às vezes ela vai acontecer tempos depois, porque aquela parte que busca novidade deu uma acalmada e abriu o centro psíquico que a gente realmente quer que perceba aquele despertar. Então, ele proporciona uma transcendência, às vezes acontece no próprio ritual, em contato com essa mente interior. Entrou naquele silêncio, lógico que o ambiente é todo preparado para aquela finalidade, tentando proporcionar esse despertar psíquico. E aqui, né, como uma frase atribuída a Albert Einstein, fala bem disso, que a mais bela e profunda experiência é a sensação de mistério. Normalmente os rituais, eles, claro, foram especificamente escritos, as palavras foram escolhidas, os movimentos foram escolhidos para fazer. E claro que às vezes a gente não entende, mas entende que ali tem uma aura de mistério. E é esse mistério que a gente busca. Ela é semeadora de toda a verdadeira ciência. O homem para quem essa emoção é estranha, que não mais pode se maravilhar e se sentir arrebatado de admiração, está praticamente morto. Morto no sentido espiritual. Porque ali é montado de forma que você realmente fala, olha, é muito bonito, mas eu ainda não entendi. Eu vou ter que ver de novo. Falou alguma coisa em mim, os símbolos falam, que às vezes falta palavras, né? A gente falta o vocabulário e até mesmo o entendimento. Mas é isso mesmo, a intenção é essa. E aí você vai atrás procurar. Então, o ritual é pelo menos do nosso ponto de vista, é extremamente importante. Nós temos vários rituais muito bem ensaiados para exatamente essa finalidade de educação e para o despertar psíquico. E aonde que a gente faz esse trabalho? Nos chamados organismos afiliados. É um local onde a gente perpetua a tradição Rosa Cruz, são as lojas, capítulos, pronaus. Né? Os rituais são feitos de forma coletiva, mas assim, são em grupos, mas cada um recebe a sua iniciação de forma individual, sempre em um templo Rosa Cruz tradicional, dentro da estrutura da ordem.
Então, é tudo muito bem documentado, tudo muito bem organizado. Nesse mesmo organismo afiliado, a gente procura, né, estar sempre recebendo os irmãos, as irmãs, os fráteres, as sorores, que é como nós nos tratamos. E ali, cada um tenta demonstrar uma postura correta, assim como aqui, né, a gente sempre é muito bem, né, fomos muito bem recebidos, mas naquela parte da educação espiritual, a gente tem a educação social, mas na educação espiritual precisa também ter uma postura correta. Então, o organismo afiliado, ele também contribui nesse processo de educação. Como que se ensina fraternidade? Como se ensina tolerância? Tem que ter um local, né, que abrigue o diferente, que abrigue vários graus, várias faixas de entendimento do mesmo assunto. Ficamos todos juntos e é no contato, na convivência, que se desperta a tolerância, que se descobrem as pessoas que têm mais facilidade para falar, outras que têm mais facilidade para pesquisar, outras que sabem organizar, por exemplo, um bom ritual. Às vezes, né, quantas vezes a gente faz lá, às vezes, a iniciação para uma pessoa, você precisa de 8, 10, 15 pessoas, às vezes. Como orquestrar tudo isso para fazer uma coisa harmoniosa, que faça aquele despertar psíquico? É na convivência. Então, o organismo afiliado tem essa função também de acolher, de ensinar para cada um que vai lá que acolhemos o diferente. Também, né, mentes afins com a tradição Rosa Cruz, e para isso também desenvolvemos palestras, experimentos místicos, eventos, seminários, convenções. Esse ano vamos ter uma convenção em outubro. Enfim, é todo um movimento para ajudar a cada um que vai lá, todo esse processo de aprendizado. Um aprendizado dentro da tradição Rosa Cruz. E aí, como um grande objetivo, a gente fala que é uma mestria, né? A gente tem os mestres de loja, mas essa mestria, essa maestria que a gente busca, que cada um desenvolva, a gente fala que não é o de ensinar, nossa, agora como, né, eu também já fui mestre de epitada, não, estou aqui para ensinar. Não. Aliás, o mestre, diga-se de passagem, é o que tem mais trabalho. Assim, na verdade, ele vai ali, na hora, para mostrar o que aprendeu. Não vai conseguir ensinar nada, quando muito, conseguir, né, com a graça de Deus, fazer uma boa gestão. É o máximo que a gente consegue. Né? Mas a mestria que a gente busca, e aí é para cada um, tentando ajudar a cada um, é despertar nesse sentido, que não é, o mestre não é aquele que vai ensinar, é aquele que está pronto para aprender, né? É aquele que aprende. Né? Colocamos que o objetivo dos estudos é a arte de ensinar a si mesmo. E quando você ensina a si mesmo, você aprende. Basicamente é isso. E com isso, você desperta poderes latentes. É isso que a gente quer. Que as pessoas desenvolvam o seu potencial. Despertem virtudes, despertem, encontrem o seu dom. Que o seu dom é aquilo que recebemos da divindade para quê? Para servir. Para poder colocar para o uso comum, para o bem do próximo. E, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento ou não sabem como colocar em prática. Ali é um primeiro laboratório, o primeiro lugar para aprender a fazer isso. Uma dos aprendizados que a gente tem, principalmente por conta do sistema e ordem, e isso é necessário, é primeiro ser iniciado num templo. A gente tem, quem quiser pode ficar a vida inteira fazendo os estudos de oratório.
É uma escolha válida, né, muito bem fundamentada. Para quem quer um pouquinho mais, pode ir no organismo afiliado, fazer as iniciações, passar por essas iniciações, esses dramas ritualísticos. Então, essa é a primeira condição. É uma experiência tão marcante, cada uma delas, que lá na hora você é como levado, realmente é um processo iniciático. Para entender aquilo, o ideal é que se testemunhe. Nos meus grupos, quando eu estava como mestre, eu sempre falava, o aprendizado vem de 3 pontos. Primeiro, você é iniciado. O ideal é, no segundo momento, testemunhar, para você entender aquele processo que você passou, o que acontecia em volta, que às vezes você está tão direcionado, tá uma pessoa falando com você, você está tão direcionado que você não enxerga o entorno, não enxerga todo o drama ritualístico que está acontecendo à sua volta. Então, o segundo ponto é testemunhar. Muito bom. Mas você só vai aprender de verdade aquilo que você passou na hora que você for atuar. Na hora que você for um agente que receba aquela energia, aquele arquétipo, e você passe para o outro. Então, existe uma linha divisória entre o estudo, a iniciação e você testemunhar. Eu me lembro até uma vez que um fráter me perguntou, ele já era um senhor, ele já tinha passado por todos os graus das escolas, tanto da Rosa Cruz quanto da Martinista, e ele veio me perguntar, Soror, eu sei que você estuda bastante, eu já fiz todos os graus, já li todos os livros, já li todas as monografias. O que mais a ordem tem para me oferecer? Aí eu falei, vixe, como é que eu saio dessa agora? E aí, resumindo, eu tive que sair por essa linha divisória. Chega o momento, e eu acredito que em todas as escolas, que se acabam os livros, as monografias, as apostilas, tudo. O que vai fazer a diferença é o momento em que você for colocar, na hora que você vai atuar, você aprender a servir. Você sair daquela posição passiva e fala, agora eu vou contribuir, eu vou atuar, servir de canal. Partilhar o que aprendeu. Às vezes não precisa ser exatamente ali, mas você se colocar como um arquétipo. Quando você pode ter assistido o mesmo ritual lá 500 vezes, na hora que você pega o papel e fala, é a sua vez de atuar, vai tremer, não vai nem lembrar qual é a sequência, você fala, nossa, agora é minha vez, para que lado que eu entro, você perde a noção dos pontos cardeais, você não sabe nem qual é a sua direita, qual é a sua esquerda, isso porque você já viu aquilo ali uma série de vezes. Mas a diferença está entre você assistir e você se tornar um canal de manifestação daquele arquétipo. Ali você começa a aprender. Ali você vai ter o texto, aquele texto com aqueles símbolos, e você ocupando uma posição que você representa o símbolo, vai te dar um ensinamento completamente diferente, de que praticamente nenhum livro vai conseguir te dar, porque você passou pela experiência. E experiência é uma coisa que ninguém tira. É ali que começa o aprendizado. Resumidamente, foi isso que eu acabei falando para o Frater. Estudo tem, mas existe uma linha divisória. É uma linha divisória que, se você quiser ultrapassar, aqui como todos nós, tem sim que sair de casa, catar a bolsa, pegar o transporte, enfrentar o trânsito, tá aqui nos horários, numa sexta-feira à noite, ou lá, às vezes, no sábado de manhã, bem cedinho, ensaiar, para na hora não ficar lá com a mão tremendo, saber o que vai ler, ter a postura correta, e aí entra toda aquela parte daquela educação espiritual, como se portar, como projetar a voz, como fazer com que aquele drama
tenha um significado para aquela pessoa, faça um despertar psíquico. Tudo isso faz parte de um aprendizado. E isso nós acabamos levando para a vida. Então, as coisas começam a ter uma visão diferente para nós a partir do momento em que você passa a ser um servidor, um trabalhador, usando as técnicas, né, de uma forma, não precisa estar sendo falado claramente, mas a postura de um estudante, como a gente fala, a postura de um estudante Rosa Cruz, vai dar uma visão diferente. A pessoa fala, aquela pessoa tem alguma coisa diferente, assim como aqui da escola, né? As pessoas olham e falam assim, olha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. E aí, numa conversa, você acaba, né, chegando e explicando a sua escola, por que você age daquela forma diferenciada. Aqui são os organismos afiliados da região SP1, aqui de São Paulo, né? Então tem ali, deixa eu ver, achar aqui, está ali a loja Tatuapé, loja Lapa, loja São Paulo, já devem ter visto ali na Borges Lagoa, né, que tem aquelas esfinges, o capítulo Osasco, loja Santana, e eu coloquei aqui o símbolo da Martinista, porque, olha, isso aí foi uma vergonha. Eu não tinha uma foto, assim, tinha foto, mas eu não tinha uma foto sem ninguém, né, por causa dos direitos de imagem. Eu falei, e não deu para eu ir lá essa semana. Eu falei, gente, eu não acredito lá, 500 anos eu não tenho uma foto da porta sem ninguém para mostrar. Mas na próxima, pode ter certeza que esse slide eu vou ter a foto lá da Epitada Martinista, que nós temos lá 2 epitadas, a 1 e a 2, no mesmo espaço. Mas aqui na região de São Paulo, todas perto de metrô, de fácil acessibilidade, é onde a gente faz esse trabalho, né, de ritualístico. Vou ver aqui mais um. E, né, também como círculos internos à ordem, todas as ordens têm os seus círculos internos. Na própria Rosa Cruz, num determinado momento, tinha a ordem juvenil, mas também ela precisava se atualizar. E aí o grande questionamento, né, que nesse processo de atualização veio a pergunta: que mundo queremos deixar para os nossos filhos? E, mais importante ainda, que filhos vamos deixar para esse nosso mundo? Então, é um ponto de educação também da nova geração. Não adianta lá estar nós, né, todos lá nós, né, que já passamos dos 18, já faz um tempinho, né, não prepararmos a nova geração, mas uma nova geração com consciência. A gente faz esse trabalho não é para preparar, né, novos Rosa Cruzes, é para preparar novos cidadãos conscientes. E aí foi montado todo um plano de reestruturação que nós chamamos da Ordem dos Guias, a Ordem Guias do Graal, também com monografias, também com um estudo sistemático, pegando a partir, né, tentando instruir essas crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade e usando como pano de fundo a cavalaria templária, né, uma cavalaria moral que visa preparar, né, através daqueles conceitos do Graal, de nobreza de espírito, de trabalho, de serviço, começar a mudar, né, proporcionar a essas crianças também serem agentes de mudança, logo no começo. Nesse mundo, né, como falava o Zygmunt Bauman, né, esse mundo tão líquido, antes a gente tinha certezas, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Hoje a coisa está muito líquida, a gente não sabe aonde vai, aonde a gente, né, basta sair na rua. Imagina para os jovens,
Como resgatar aqueles valores que aparentemente estão perdidos, mas não estão? Só falta alguém estar falando, olha, sabe, bullying é errado, né? Preconceito é errado, sabe? Aqueles valores de nobreza de alma, de conduta, de cidadania. Tem hora que precisa, a gente está falando aqui o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser falado. E aí começa ali, desde os 6 anos de idade, depois que já passou por um processo de alfabetização, ou pelo menos um pouquinho, eles têm lá, né, do mesmo jeito que a gente tem lá o oratório, eles têm a tábua de estudos, começar a fazer esse estudo de valores, e baseado no mito da cavalaria. Eles também têm os rituais deles. E é impressionante. Quem conhece a tradição da cavalaria, o espírito de cavalaria, e vê o ritual que eles fazem, não são adultos que fazem para as crianças. A gente ensaia as crianças, ensina as crianças, crianças e jovens, e eles atuam. É coisa de gente grande. É uma coisa muito bem ensaiada, que quem conhece o espírito de cavalaria, aquilo que a gente vê, quando assiste fica impressionado, fala, nossa, que coisa legal, quisera eu, com 7, 8, 10, 15 anos, ter passado por esse tipo de formação de cavalaria, do espírito de cavalaria. Mas não é só o mito. O que está por trás de todo esse ensinamento? E aí é uma base séria, que é a preparação, né, o educar para o século XXI. É um trabalho da Unesco, né, a educação, tesouro a descobrir. E nesses, né, nas monografias, nos textos deles, tem... pega, né, principalmente essas 4 direções, esses 4 nortes, né? O aprender a conhecer. O que é esse aprender a conhecer? Cultura. Aí entra a parte da cavalaria, entra a parte da escola, entra a parte de uma série de coisas. Temos que conhecer, afinal, a partir dos 7 anos de idade, é toda uma formação didática e pedagógica. Mas também o aprender a fazer. E aí é a identificação dos papéis sociais, desde criança, né, cada um na sua faixa etária, mas toda criança tem que aprender a fazer, dar autonomia para essas crianças, ensinar a trabalhar em equipe. Né? Isso é complicado, né? Põe criança, vira aquela bagunça, mas como fazer uma equipe funcionar? E ainda mais com crianças, ensinar os jovens a, por exemplo, conduzir um ritual. É um trabalho interessante. E o conviver, o respeito, reconhecer a interdependência dos indivíduos, a diversidade, conflitos. Imagina como que, né, quando essas crianças estão no organismo afiliado, isso tudo é desenvolvido dentro dos organismos afiliados. Então, é o pai, a mãe, que vai fazer o seu aprendizado na Rosa Cruz, né, na ordem, participar de uma palestra, de um ritual, e a gente fala, não, traga suas crianças também para elas terem esse aprendizado de equipe, de conhecer, do mesmo jeito que a gente está aprendendo a reconhecer e a lidar com o diferente, exercer a tolerância, vamos colocar a criançada, né, os jovens também para aprender isso, preparar a nova geração. E o ser, né, dando autonomia, discernimento. Nesse momento a gente consegue escolher, despertar, né, os potenciais, os talentos, né, e com isso eles aprendem a se conhecer melhor. É através do teatro, é através de uma encenação, é através de uma conversa, contar histórias. Lá tem o trabalho, por exemplo, do conversando com o bardo, pegando a parte do druidismo. Lembra que os bardos eram os contadores de histórias? Sempre, lógico, é sobre coordenação de uma pessoa adulta, mas faz esse despertar das crianças, né, dos jovens, a serem perpetuadores das histórias.
nesse trabalho em equipe, dá realmente uma trabalheira danada, mas a gente tem os acampamentos, o acampa dentro, faz um fim de semana e pega as crianças lá daqueles, né, os jovens daqueles organismos afiliados, e eles vão acampar dentro da loja. Imagina como que fica, né, o acampa dentro, aquela criançada vão lá, noite do pijama, com aquele lá, sempre com fundo temático. Então, já teve o fundo temático tipo, né, Harry Potter. Imagina, né, colocar aquele chapéu, fazer a seleção das casas, cada uma tem que desenvolver um trabalho, fazer mapa do maroto, né, e fazer, enfim, o pessoal ali tem aquela criatividade igual de professora de escolinha, né? Aquele povo tem uma criatividade que a gente não acredita. E tem os acampamentos fora também, que vai nos lugares, né? Tipo sítio, essas coisas também, para tentar fazer essa integração, adultos, crianças, a pessoa, os jovens entre eles, sempre nesse sentido de convivência com o diferente, né? E num autoconhecimento também. Tem a Universidade Rosa Cruz, né, um outro núcleo dentro da própria ordem, que, embora a gente tenha toda aquela parte de ensinamentos do que a ciência não consegue explicar, né, os ensinamentos místicos, tem muita coisa que sim tem explicação, temos uma boa conversa com a ciência. Mas como conciliar isso? É o trabalho da URSI, né? Universidade Rosa Cruz Internacional. E ali sim, lá tem um museu, né, egípcio, com múmia, com tudo. É um ponto turístico lá em Curitiba. E ali tem toda essa parte, fala, onde está aquela parte, né, do Egito? Está ali. Né? Tem toda, é muito bem estruturado. Eu fui lá, já vi outros museus, mas esse daí é impressionante, impressionante mesmo o trabalho que eles fizeram e que estão fazendo no sentido de produzir conhecimento e cultura. Né? Num período que às vezes a gente acha que está deteriorando tantas coisas, mas isso é só uma mídia, né, que tem uma finalidade. A gente tem um outro trabalho que é realmente de estar produzindo coisa boa, produzindo conhecimento, cultura, e para isso tem a biblioteca, uma ótima biblioteca, Alexandria, o museu, né, egípcio, que é esse daqui, da Rosa Cruz, tem auditório também que faz palestras gratuitas, abertas, chamando o pessoal da comunidade para estar partilhando aquilo que tem de melhor. O espaço de arte. Então, olha, eu tenho, né, sou um artesão, tenho quadros, tenho alguma coisa, fornece o espaço para a disseminação de cultura, tudo naquela região. E tem o campus avançado, que é a Morada do Silêncio, que é um outro espaço, acho que fica uns 60, 80 quilômetros, 40 quilômetros, né, lá de Curitiba, que também faz parte da URSI, que, deixa eu colocar aqui, que acho que eu coloquei um slide só para ele, que realmente a gente tem um carinho especial. Lá é um espaço, né, no meio do mato, um lugar assim mágico, que tem uma estrutura quase não chega a ser hoteleira, mas tem ali os quartos, as celas, se eu não me engano, são 48 celas, onde a gente pode fazer as vivências, as práticas do rosacrucianismo. Então, é um local, né, que proporciona aos participantes alcançar o silêncio místico, sem intermediários, né, que o trabalho é sempre individual, a sós, na solitude, por meio de introspecção, reflexão, meditação, e dar as condições para vivenciar, né, de forma pessoal, contato com a divindade. Então, é um lugar assim, lindo, com silêncio. Então, quem vai para lá, que é o que a gente chama dos encontros de recolhimento interior, a proposta é fazer silêncio mesmo,
2, 3 dias, 4 dias. Tem um período em separado e também tem os encontros que a gente faz temáticos. Eu separei aqui alguns que eu gosto muito. Então, por exemplo, o Caminho dos Essênios. Então, o grupo se prepara, pega toda aquela literatura, por exemplo, de quem foram os essênios, o que eles fizeram, qual a influência deles, por exemplo, no cristianismo, o que trouxe, o que não trouxe, e, principalmente, vivências. Então, é também uma outra forma de dramatização, onde se é apresentado um tema e é feita uma vivência. E se faz isso ao longo de 4 dias. Um outro, por exemplo, aqui no caso martinista, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente, os castelos interiores de Teresa d'Ávila, né, que ela faz todo um trabalho de introspecção usando o castelo, e aí você vai atingindo as 7 camadas interiores, tem toda uma simbologia relacionada ao número 7, que também permeado de vivências. E um outro que já estamos, espera só um pouquinho, não, aqui. Um outro que a gente tem desenvolvido também é o alquímico. Para quem já estudou um pouco de alquimia, passar pelas 7 fases alquímicas, né? Desde lá o calcinátio, o sublimátio, até chegar no casamento alquímico. Imagina estudar cada fase, né? Apresentado cada uma dessas fases alquímicas, e você tem uma vivência, passando pela vivência do fogo, da água, da terra, do ar. Recentemente, nós vamos ter agora, nesse final de ano, o Alquímico 2, que é aquele 7 dias do casamento alquímico de Christian Rosenkreutz. Então, faz um resgate do primeiro Erim alquímico, das fases alquímicas, e mergulha numa viagem alquímica. Tudo isso num ambiente fechado, né, com uma boa estrutura, para proporcionar o quê? Essa abertura psíquica. Né, e a pessoa ter, cada um, no seu entendimento, a sua experiência. E o que adianta a gente ter tudo isso se a gente não puder servir? Então, tem uma parte também que é esse trabalho altruístico, metafísico, que a gente chama de conselho de solace. Né? Numa tradução livre, é consolo, auxílio, conforto, né? Alívio, conforto. É um trabalho baseado na aplicação prática das leis espirituais e universais estudadas pelo rosacrucianismo, pela Mork. Então, é um trabalho que é feito todo dia, e convencionou-se que ele é feito ao meio-dia em qualquer lugar do mundo. Então, sempre em algum lugar, de hora em hora, tem alguém fazendo esse conselho de solace, enviando energias de conforto, de cura, de consolo, para quem precisar, para quem se colocar, né, numa atitude receptiva. E, lógico, as meditações abertas. Todas as lojas, todos os organismos afiliados têm um período que a loja está aberta, exatamente para fazer essa meditação aberta, ensinar técnicas de meditação, porque a meditação real é individual, é no sancto, é em casa, é com todo. Mas, às vezes, as pessoas precisam de aprender a técnica. E, às vezes, vão lá, mesmo sabendo a técnica, é porque é muito gostoso, a gente acaba indo do mesmo jeito, porque é um conforto, né? Às vezes é até um bálsamo espiritual, a gente senta lá e ser conduzido numa meditação. E, como eu não podia deixar de falar, né, claro, né, um pouquinho do martinismo, vou fazer, né, não precisa, eu preciso falar, né? É um círculo interno também da Ordem Rosa Cruz, ela já tem uma temática totalmente diferente, mas complementar. Tá? Pegar aqui as raízes históricas, então, aqui já estamos no século XVIII, na França. Temos esse personagem, que é o Martinez de Pasquali, maçom. Ele tinha a carta da maçonaria para abrir novas lojas. E aí a loja, né, a linha que ele resolveu
abrir, tinha a parte que a gente chama de teurgia, que era o Zelus Cohen. Então, passava por aquele aprendizado básico, né, aquela formação básica da maçonaria tradicional, e aí entrava num grau específico que era do Zelus Cohen. E o que ele fazia? Ele era um trabalho teúrgico, baseado em magia cerimonial, aonde ele tentava acessar seres intermediários da criação, espíritos, anjos. E ele tinha um dom especial, né, que a gente sabe hoje, talvez pelo kardecismo, que ele era um médium de materialização. Então, ele fazia a coisa acontecer, ele fazia as coisas aparecerem. Então, numa magia cerimonial ritualística conduzida por ele, as coisas aconteciam. E era essa transmissão que ele procurava passar, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente da filosofia por trás disso. E aí, ele, num dado momento, passou, né, teve que ver alguns problemas aqui na América, acabou morrendo, e 2 discípulos dele continuaram a tradição, que é o Jean-Baptiste Villermoz, que pegou toda essa parte teúrgica, não a parte prática, mas a parte filosófica, e levou para a estrita observância templária do rito escocês retificado, e o Saint-Martin, né, o Louis-Claude Saint-Martin, que falou, não, eu não quero nem maçonaria, não quero rito escocês, não quero nada. Eu vou procurar um outro caminho. Foi quando, nesse meio de tempo, ele já tinha tido contato com as obras de Jacob Boehme e fez o despertar dessa via cardíaca. Então, basicamente, essa a linha histórica da tradição martinista, e começando no século XVIII, e mais recentemente, para o século XX, nós temos a ordem martinista, aí pega bem o comecinho do século, um pouquinho antes da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, onde teve a fundação da ordem martinista. E o que aconteceu nesse meio de tempo? A tradição era passada de mestre a discípulo, não existia uma estrutura montada, uma ordem montada. As pessoas iam se reunindo e a tradição era passada de mestre a discípulo. E aí, né, esses 2 personagens, o Papus e Augustin Chabuzot, descobriram que, de uma forma direta, né, de caminhos diferentes, eles 2 tinham recebido a mesma iniciação. Aí eles lá trocaram entre eles as iniciações, o que era muito comum, e formaram a ordem martinista. E essa ordem se expandiu muito na Europa. Mas, como a gente sabe, nada como uma guerra, e para piorar, 2 guerras, para dar uma desandada nas coisas, né? Nesse meio tempo, o Ralph Lewis e até mesmo o Spencer Lewis tinham recebido, né, quando estavam naquela parte da fundação, trazendo para a América a Ordem Rosa Cruz, também foram iniciados na Ordem Martinista. E nesse período de guerra, acabaram trazendo a tradição para a América também. Só que a tradicional ordem martinista, ela é interna, é a parte martinista interna da Ordem Rosa Cruz. Então, para ser membro da tradicional ordem martinista, é necessário que tenha passado pelo menos no 1º grau de iniciação templária da Ordem Rosa Cruz. Ainda tem um tempinho? Tem, né? Então, o que é essa filosofia por trás, né, da ordem martinista? É a filosofia da queda e da reintegração. É bem baseada no misticismo judaico-cristão, que parte do seguinte princípio: aquele que a gente sabe que é eterno, né, Deus, Brahman, o nome que a gente quiser dar, ele tem o seu plano. Um grande plano que a gente chama da grande obra. E, como ele é eterno e Deus, cada pensamento dele, né, para construir essa grande obra, forma um ser espiritual. É como se cada pensamento dele, cada pensamento que ele emana, vira um ser espiritual, vira um anjo. E esse anjo com a função de cumprir o plano dele.
né, a construção dessa grande obra universal. E assim ele foi feito e construindo toda a grande obra. Num dado momento, né, como é feito, alguns seres perdem essa conexão. Para um ser espiritual saber o que ele tem que fazer, ele tem que ler diretamente na mente divina. E diz, né, a tradição que alguns seres se recusaram a ler diretamente da mente divina, não quiseram cumprir a sua função. Resolveram fazer outra coisa, né, do tipo, é para você fazer um quarto, não, eu quero fazer 2 quartos. Mas a obra é desse eterno. Então, o que ele fez? São filhos dele, são criações dele, são produtos, né, da mente dele, seres espirituais com livre-arbítrio, com eternidade e com poderes. Então, mas poderiam atrapalhar essa grande obra divina. Então, o que ele fez em relação a esses filhos dele também? Criou um espaço dentro dele, né, que no judaísmo, né, na tradição judaica se chama de Tsim Tsum, né, aquele espaço aonde ele tirou o que desse espaço dentro dele mesmo? Tirou a eternidade. Então, qualquer coisa que aconteça dentro desse espaço tem começo, meio e fim. E ali ele colocou esses seres espirituais. Esse espaço que tem começo, meio e fim é o que a gente chama de universo. É onde nós estamos. E aonde estão esses seres. Essa é uma visão mítica da queda de Lúcifer. E aí, para fazer, né, para uma reeducação, seria uma reeducação para esses seres espirituais, o que ele emanou? Um ser que a gente chama de espírito da humanidade, Adão Cadmo, que qual é a função dele? Fazer com que esses seres leiam novamente a mente divina e venham cumprir a sua função que tinha no começo. E esse Adão Cadmo tinha que fazer a mesma coisa. Ler na mente divina e fazer, né, cumprir a sua missão, que era de trazer esses seres caídos de volta para a divindade. A gente já sabe da história, né? Aí que começa o Gênesis bíblico. E aí o que aconteceu? Esse ser também caiu. Né? Que é aquela coisa, né, da queda do paraíso. E aí caímos de novo. Ele fala, nossa, agora ficou difícil, né? E aí o que ele fez? Emancipou um outro ser para falar, olha, espírito da humanidade, você tem uma missão. A sua missão é, né, regenerar, reconciliar, reintegrar aqueles primeiros seres caídos. É essa a sua missão. Para isso eu vou te mandar um outro ser, que é o que a gente chama do espírito crístico, que é o Cristo, que veio nos lembrar da nossa missão. Então, da regeneração, de uma reconciliação, né, até todos se reintegrarem com a mente divina. E, enquanto isso, a grande obra continua. Então, todo esse ciclo de vida, morte, vida, a gente fala, não, acabou? Não. Aqueles que conseguiram fazer esse processo de reintegração ainda têm uma missão a cumprir. E isso coloca, muitas vezes, até a missão do Cristo, né? O Cristo não poderia ter feito isso, mas essa não era a missão dele. A missão dele era muito clara, era relembrar o homem, né, fazer esse homem ter essa transformação espiritual para cumprir a sua missão. Resumidamente, tem muito mais do que isso, isso daqui é só uma passada muito rápida e superficial nesse drama da queda e da reintegração. Então, é um misticismo judaico-cristão, pega muito da história do judaísmo, pega muito do cristianismo, que visa, né, afastar os homens de suas preocupações materiais e sensibilizá-lo, falando, olha, você tem uma missão
espiritual. Para isso, precisamos aprender a ler ou a reler 2 grandes livros, o livro do homem e o livro da natureza, que são os 2 livros que a gente fala que foram escritos pela mão de Deus. Então, é o conhecer a si mesmo e o conhecer o universo que nos rodeia. Retomar, né, a consciência do lugar glorioso que Deus havia nos atribuído no nosso primeiro estado, né, aquele primeiro estado espiritual, o estado de homem, né, universal, aquele vestido no seu corpo de glória. Cumprir a missão que estamos pendentes, ou aqueles mestres ascensionados já estão cumprindo a parte deles, mas estamos aqui, então precisamos fazer a nossa parte. E tudo isso é mostrado sem magia, sem teurgia, sem precisar daquela ritualística, aquela magia cerimonial que, por exemplo, Martinez de Pasquali fazia. Então, foi esse o caminho que Saint-Martin, baseado também nas obras de Jacob Boehme, a via cardíaca. A gente consegue estar fazendo isso pelo coração, né? Ligando a mente, o coração. Ele fala muito das 2 portas do coração. A de cima, né, que é a que liga ao eterno, e a de baixo, que está ligado com as coisas materiais. É aprender a fechar uma e a ligar a outra, abrir a outra. Por quê? Esse mal, né, o que estariam os espíritos caídos, isso é só uma forma, né, alegórica, né, ou talvez metafísica, de falar de níveis de vibração, de energias. Porque o mal, como ele coloca, ele só toma forma se passar pela mente e pelo coração do homem. Se não passar pela mente e pelo coração do homem, o mal não tem forças para se manifestar. Então, quem tem que passar, né, aprender a se reeducar para que não haja o mal e que possa haver esse processo de regeneração, de reconciliação e depois de reintegração, é o próprio homem. Deixa eu ver aqui mais. Aqui está, tudo isso que eu apresentei está na câmara externa. Então, quem entra lá no site da MORC, né, lá, tem a parte da própria ordem, tem a parte do martinismo, do Guias do Graal, da URSI. Todo esse material está disponível, tem muita coisa em PDF, tem muitos vídeos, tem assim, material à fartura para poder se familiarizar com os ensinamentos da ordem. Aqui tem umas imagens, né, do Parque Rosa Cruz, aqui em Curitiba, dos 2 templos, da grande loja aqui da Martinista. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade, paz profunda. Obrigada a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a aula que tivemos aqui, né, de rosacrucianismo, martinismo, muito interessante, né? Vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Temos 2 perguntas aqui. Por que o martinismo ficou sob os cuidados da MORC e ele não seguiu independentemente? Olha, basicamente foi pelo período histórico. Quando ele veio, ele estava, se eu não me engano, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é todo um conhecimento, né, como funciona isso. São instruções, são rituais, são a carta patente, né, o que dá autenticidade a uma ordem. Tudo isso foi passado para o que na época era o imperator da ordem, o Ralph Lewis. Então, era nesse período histórico, principalmente entre 2 guerras, de tentar salvar esse material. Então, ele realmente acolheu, ele foi iniciado e ele acolheu
perpetuar essa ordem dentro da Rosa Cruz. Ele já era imperator da Ordem Rosa Cruz e recebeu essa missão. E ele abarcou. Embora ele tivesse recebido outras iniciações, essa ele acolheu e resolveu perpetuar. E aí colocou condições para que ser martinista da tradicional Ordem Martinista tem que ser membro da Ordem Rosa Cruz Amorque. Isso não quer dizer que não existam outras ordens martinistas, mas essa, em específico, é dentro. Aliás, várias outras ordens, você vai só buscar na internet, várias ordens têm, muitas vezes, outras ordens martinistas como ordens internas. Isso é comum ter. Então, o que eu trouxe hoje é a da Rosa Cruz, que é a tradicional ordem martinista. Especificamente a tradicional ordem martinista. Obrigado, Luciano. Especificamente a tradicional ordem martinista, ela foi para a Ordem Rosa Cruz em 1942, após a reunião da Fundose. Então, lá houve a reunião de várias escolas, várias ordens iniciáticas, e naquele momento foi passado a guarda da tradicional ordem martinista para o Ralph Lewis. Mas você encontra o martinismo italiano, francês, o inglês, o russo, encontra sim. Aí, importante é que antigamente, como a Odete disse, era de boca a ouvido. Depois do Papos é que se formou templos e assim por diante. Odete, como fazer para se filiar à Ordem Rosa Cruz, tá? A Amorque? E se é pelo site, se tem que ir na loja, tá? Na verdade, são 3 perguntas. Como fazer para quem era membro voltar também? E se existem eventos abertos para quem não é Rosa Cruz? Com relação aos graus, em média, quanto tempo você demora em cada grau? Tá. Para se afiliar, é pela internet? Então, deixa eu até voltar aqui. Né? Mas você digita lá morque.org.br, tem a ficha de afiliação. Nos organismos afiliados também, se você for, vai encontrar o formulário, mas a gente está nessa parte de ecologia, né, tentando diminuir o máximo o papel, a impressão de papel. Então, no próprio site, você faz a inscrição, tem lá os boletos, paga uma taxa para poder estar recebendo o material. Quem era da ordem e quer retornar, é só atualizar lá, o seu cadastro, né? Se não lembrar, por exemplo, do número de chave. A gente tem um número de um registro geral, que a gente chama de número de chave. Se não lembrar, também pelo site, entra em contato, relembra o número de chave. É só o estar ativo na ordem, é só estar com as contribuições em dia. É a única forma de controle que a gente fala. Está ativo, está inativo. Não existe um desligamento, a menos que você peça por escrito, não quero mais participar. Mas o fato de você estar ativo ou inativo é só as contribuições. Tem, sim, palestras abertas, palestras públicas, também está no site. Cada loja que você procurar lá tem disponível as palestras abertas, todo sábado, normalmente, costumam ser de sábado à tarde. Todos os organismos afiliados têm palestras públicas abertas para quem não é Rosa Cruz participar. E quanto aos graus, depende. Tá? Uma média de... É muito relativo. Tem alguns graus que realmente demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para fazer um ciclo completo, chegar até o
começo do 12º grau, né, que é o último grau. Isso não quer dizer a última monografia do 12º grau. A primeira dá uma média de 10 anos, 10 a 12 anos, aí depende da frequência que a pessoa manteve as suas contribuições e foi lendo as monografias. Mas dá uma média assim, para você sair lá do 0 e até chegar num grau, coloca aí entre pelo menos uns 10 anos de estudos. E a questão dos neófitos, os 3 graus iniciais, eles são mais rápidos, eles são... Uhum. Em média, o estudante iniciante, ele conclui essas 3 etapas... Entre 6 meses e 1 ano. Porque assim, é um apanhado, porque o aprofundamento vai ser nos graus seguintes, mas para dar essa passada geral, tanto no âmbito de tradição, do que não é, essa parte do sagrado, essa parte do oratório, pode colocar aí 1 ano pelo menos. A gente tem uma pergunta aqui na internet. Deixa eu pegar aqui, Osmir. O Adriano, ele pergunta o seguinte, se Jesus Cristo pertenceu à ordem antes dela aparecer na França no século XV. Eu acho que ela apareceu na Alemanha, né? Qual a sua visão com relação à ordem para 2050? Então, aí é França, né, que ele deve estar querendo colocar. Essa parte do Cristo, é difícil, né? A gente tem, de que ele tenha pertencido a ordem alguma, realmente é um tema complicado. O que tem são os relatos históricos, relatos míticos, né? A própria ordem, né? O Frater Spencer Lewis tem algumas publicações, né, da vida mística de Jesus, quanto tendo pertencido aos essênios, mas não recentemente, né, não no século que ele colocou. Né, é todo um contexto histórico ou mítico de inspiração. Né? Então, é aquela coisa que não dá para a gente documentar enquanto fato histórico. Mas a gente sempre pensa no espírito crístico, e eu acho que ele permeia toda a humanidade. Então, né, a consciência crística. Então, é difícil falar, não, essa ordem, aquela ordem. Temos lá, na época do Cristo, tinham os saduceus, os nazarenos, né, tinha uma série... Né, dentro da tradição judaica, mas não nada que se possa atestar. E a outra pergunta foi... 2050. A própria ordem, ela está fazendo um trabalho, né, também na internet, quem quiser procurar, está lá, de projeção. Algo como o que se espera daqui, né, daqui a 20, 30 anos, o que a gente espera das ordens? Né? Qual a nossa perspectiva? Eu acho que, né, colocando no caso a minha opinião, é algo como o que a gente está fazendo aqui hoje. As escolas existem, porque elas diferem na forma de falar, no vocabulário. Para muitos aqui, talvez membros antigos da teosofia, eu acredito que eu tenha falado mais do mesmo em palavras diferentes. Porque a tradição primordial, ela é uma só. Para cada ela vai se manifestar de uma forma diferente, e aí vai ter um vocabulário diferente, vai tratar esse conceito de queda, de reintegração, de manifestação com outras palavras, mas, no final, o caminho é um só. Né? O caminho da evolução é o caminho do espírito da humanidade, de nós nos tornarmos seres humanos melhores. Então, talvez uma projeção para 2050, que cada escola tenha conseguido fazer a sua parte de ter formados, né, cidadãos melhores, com índice de desenvolvimento humano melhor. Né? Isso existe, isso é ciência, se existem as ciências sociais, a gente conhece países
que eram verdadeiros bárbaros, né? Se formos colocar lá no norte, né, da Europa, eles eram chamados de bárbaros, guerreiros, sanguinários. Hoje tem um dos índices de desenvolvimento humano mais altos do mundo, quer dizer, eles passaram por uma transformação de consciência. Por que a gente não consegue fazer aqui também abaixo do Equador? Por que a gente não... Né, eu acredito que cada escola está tentando fazer isso, despertar uma consciência melhor naqueles que a procuram. Então, para 2050, se vai ter a Ordem Rosa Cruz, se vai ter a sociedade, né, teosófica, não sei. Mas eu espero que até lá a gente tenha cumprido a nossa missão. Então, de formar cidadãos melhores para fazer um índice de desenvolvimento humano, né, visando o bem comum melhor. Mais uma vez, Manda, obrigado pela presença, por ter aceito e nos ter dado essa aula aqui, né, hoje. Agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez e já convidando para